Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, não esqueçam de abrir suas câmeras para a gente ficar mais próximas aqui para poder conversar melhor, tá bom? E o nosso texto de hoje, nós demos um pulo bem grande, né? Vocês viram? Que até semana passada foi 1 Samuel 24, agora a gente vai para 2 Samuel 8. Alguém conseguiu dar uma acompanhada no que aconteceu entre esse período? Gabriela, conseguiu. Mudou bastante coisa, se passaram muitos anos, né? Deve ter se passado aí pelo menos uns 10 anos ou mais, tá? A última história que nós estudamos foi quando Saul entrou na caverna que Davi estava, né? E aí eles têm aquele diálogo. Depois disso, ainda Davi, ele vai para morar no meio dos filisteus, ele fica lá entre 1 ano e meio e 2 anos, até que Saul morre. Depois da morte de Saul, então, Judá vai ao encontro dele para coroá-lo rei deles, né, da parte da tribo de Judá, e ele reina sobre Judá 7 anos e meio. E aí, depois desse período, o pessoal de Israel vem procurá-lo para que ele seja, então, o rei de todo Israel, além de Judá. E aí, nós estamos aqui depois que ele já é coroado rei, então, de todo o território. E aí, só de fazer a conta aí, digamos aí, 1 ano e meio que ele ficou no meio dos filisteus, mais 7 anos e meio que ele fica como rei de Judá, já dá quase 10 anos, né? Mas todo o período que ele já está aqui, porque aqui ele já conquistou Jerusalém, já fez várias coisas, então, 10 anos até eu diria que é pouco para esse período que a gente está pulando aqui, tá? Na vida de Davi. São 10 anos de bastante história, muitos acontecimentos. E esse capítulo aqui, o capítulo 8 de 2 Samuel, ele meio que vai dar um resumo de vários anos também. Não sei se seriam vários anos, mas de um bom tempo em que Davi ele está empenhado em libertar Israel da opressão dos seus vizinhos, né? Porque os vizinhos de Israel eram complicadinhos. Eram vários povos que não deixavam eles em paz, que o tempo todo provocava, entrava para fazer pilhagem, uma série de coisas. Então, foi um período complicado. E não só isso, né? Eles estão tentando, os israelitas estão, desde a época que eles invadiram a Terra Prometida com Josué, eles estão aqui buscando um período onde eles possam viver em paz. Aí nós teríamos mais ou menos uns 400 anos que eles estão buscando essa paz. Quem vai conseguir colocar essa paz para que eles possam agora ter um território deles, sem ninguém no meio, sem ninguém ficar atrapalhando e invadindo o tempo todo? Quem vai fazer isso é Davi, tá? Então, Davi, ele é um rei que promove a libertação, e não só a libertação, mas ele também vai expandir o território, porque quando o povo entrou na Terra Prometida, era para eles terem conquistado uma região maior. Eles se resumiram a uma região menor. Não sei se vocês já prestaram atenção, a promessa que Deus dá para eles é de um território bem maior. Só que eles entram e conquistam um território menor, e mesmo assim, eles passam aí uns 400 anos sem paz, porque o pessoal fica invadindo toda hora. Então, Davi vem agora, e ele vai conseguir essa paz e dar uma expandida nesse território, que é o que a gente vai ver aqui no capítulo 8. Também a gente vai ver que Davi, ele não era só um guerreiro, mas ele também era um pouco diplomático, ele era estrategista, porque ele conquista, mas ele não vai embora, ele conquista e ele monta um plano para que ele não perca esse território que ele conquistou. Tá? Compreendido até aqui? Uhum. Sim. Tá. Então vamos ler o capítulo 8 de 2 Samuel? Começa assim. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg-Amá. Davi derrotou também os amonitas
Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das 2 primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de guerra, 100 carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E, com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado. Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Parece meio nada, né? Você lê um texto assim de lutou e venceu, lutou e venceu, lutou e venceu. Aí, né, a gente pensa, não deve ter muita coisa aqui nesse texto. Mas esse texto aqui, ele cumpre a promessa do capítulo anterior, do capítulo 7. Tá? Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 7. Quando Deus faz uma promessa para Davi, Davi tem a intenção de construir uma casa para Deus. E aí, Deus pede para Natã ir lá e dar um recado. E o recado que Natã dá para Davi, que é o que Deus está mandando, ele começa no versículo 8, e ele fala: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando chegar o fim da sua vida e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Aqui Deus está prometendo para Davi o quê? Ele está dizendo, eu tirei você de trás das pastagens, que você era um pastor de ovelhas, você não era ninguém famoso, ninguém importante, nem filho de alguém importante. Mas eu tirei você de lá com um objetivo. E aí ele vai dizer qual é o objetivo, né? O objetivo principal aqui, é que ele fala, povos ímpios não mais oprimirão como fizeram desde o início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. O objetivo principal de Davi era libertar o povo de Israel da opressão que eles sofriam dos povos em volta. Aí quando a gente passa para o capítulo 8, o relatório é justamente esse. Se vocês puderem acessar aí um mapa de Israel na época de Davi, vocês vão perceber que
Nós vamos ter assim, ó, nós vamos ter Israel aqui no meio, tá bom? E aí a gente vai ter desse lado aqui o mar Mediterrâneo, que é o lado oeste, tá? Quando começa, a primeira narrativa do capítulo 8 está dizendo que Davi venceu quem? Os filisteus. Os filisteus eram um povo que ficava entre Israel e o mar Mediterrâneo, ou seja, ele ficava no oeste. Então, a primeira vitória militar de Davi, ela é para o oeste, de um inimigo que atormentava desde a época dos juízes, os quais também impedia que eles tivessem acesso ao mar. Davi vem, domina eles e expande, então, o território de Israel para o oeste, que fazia parte da promessa, tá? Essa é a primeira. O segundo ponto que o texto vai falar para nós é que Davi venceu, né, os moabitas, que inclusive a gente leu nos capítulos anteriores que quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele pegou os pais, levou até o rei de Moabe, deixou lá, pediu para o rei cuidar dos pais dele, enquanto ele estava passando por essa situação. Só que agora a gente não sabe o que aconteceu, porque, que nem eu falei, se passaram muitos anos, tá? De 10 anos para bem mais. Não se sabe o que aconteceu, qual o motivo dele agora tomar essa atitude tão drástica de eliminar 2/3 da população, né? Provavelmente dos soldados, né? Que ele coloca no chão, mede eles com uma corda, quem tá nas 2 primeiras medidas é morto, quem tá na terceira tá vivo. Com isso ele reduz bastante o exército de Moabe. Ele enfraquece muito o exército de Moabe. Apesar desse relacionamento que eles tiveram no passado, alguma coisa deve ter acontecido, ou talvez não entre eles, mas talvez entre eles como, assim, pessoalmente, né, mas talvez como nação de uma querer invadir a outra, alguma coisa aconteceu, que levou Davi a ter que tomar essa atitude. Aí, se vocês lembram, que Moabe ficava do lado de lá do Mar Morto, então fica do lado leste. E aí Davi agora ele tá fazendo o quê? Ele tá conquistando o lado leste, tá? Então ele conquistou o oeste, expandiu para o oeste, agora ele tá conquistando o lado dos moabitas, que é do lado leste, ele tá expandindo agora o território de Israel para o lado do leste, tá? Então ele alargou o domínio de Israel. E ele colocou então sobre os moabitas o quê? Ele não expulsou os moabitas, ele não matou todo mundo, mas ele subjugou, que é uma coisa que a gente até estuda em história, por exemplo, quando o Império Britânico conquistou, o que ele fazia nas colônias? As colônias continuavam com seus moradores, a gente foi assim também, né? Portugal veio, conquistou, né, descobriu o Brasil se tornou colônia de Portugal, e aí a gente era o quê? A gente era o que a Bíblia chama de subjugado, porque a gente pagava tributo, pagava imposto para a coroa portuguesa, né? Então, o que Davi está fazendo é isso aqui. Ele está fazendo os moabitas pagarem para a coroa de Israel, tá? Como se Moabe tivesse se tornado uma colônia, mas com a influência e todo o governo e a jurisdição aqui de Israel. Então, esse é a segunda vitória militar que Davi tem, que é a promessa que Deus está dando. Olha, eu vou libertar Israel, né, disso tudo. A terceira, que começa no versículo 3, né, e são histórias bem resumidas, assim. Aqui já é um pouco diferente, porque ele está morando em Jerusalém, que é mais ao sul, né, não sei se vocês têm um mapa de Israel na cabeça, mas ele é mais para baixo, assim, e agora ele tem que viajar lá para cima, para o norte. Se nós estamos falando de Damasco, nós estamos falando da Síria. A Síria fica para o norte, já é o país de cima de Israel, tá? Então, ele já está lá em cima, ele atravessou 10 tribos, praticamente, ele está lá em cima agora para lutar contra Hadadezer. E esse Hadadezer, ele vem com uma coisa que Israel não tinha, ele vem com carros de guerra. Israel, na época, não tinha esses carros de guerra, porque
é difícil usar esse tipo de equipamento militar em lugares montanhosos, que é o caso de Israel. Israel é um território bem montanhoso. Então, para você usar, precisa ser um lugar que facilite mais, que o cavalo puxe, e tem as rodas, e tem todo aquele desequilíbrio, né? Então, não era comum isso em Israel. Então, eles enfrentaram uma coisa da qual eles não tinham um controle, assim, um domínio, tá? É como se eles tivessem enfrentado uma arma nova. E a Hadadezer vem com muitos, né? Vem com muitos mesmo. Tanto que Davi, quando ele derrota a Hadadezer, ele pega quantos carros? Mil, né? Ele se aposta de 1.000, mas ele não fica com os 1.000. Ele fica só com 100. Ele fica só com 10% da quantidade a qual ele se aposta. Deve ter tido um motivo, né? Um dos motivos pode ter sido o fato de que Israel era um país montanhoso, no qual não se usaria muito. Outro motivo é que o povo não sabia muito bem ainda como lidar com tudo isso e não teria onde guardar também tudo isso. Como é que eles iam fazer a manutenção desse tanto, sendo que era uma novidade, tá? Então ele até que pega um número considerável, 100 ainda é bastante, tá? Quem vai explorar mais essa questão de carros de guerra é Salomão. Mas aí Salomão já tem esses carros que Davi pegou no seu território, então ele pode estudar melhor, saber como funciona, como usar, talvez até mesmo treinar o seu pessoal para saber manobrar em território montanhoso, vários detalhes, assim, né, que na época de Davi ainda não eram tão conhecidos. Quem vai aprimorar, então, isso é mais tarde, bem mais tarde, com Salomão. Essa, então, é a terceira. Então, a gente tem aqui uma conquista no oeste, uma conquista no leste, e agora uma para o norte, tá? Então, Davi está fazendo o território de Israel, o domínio de Israel, né, dentro da sua região, aumentar para todos os lados até agora, tá? Quem vem daí para salvar a Hadadezer é um pessoal chamado arameus, que eles são da região da Síria, e aí a coisa ficou muito complicada, porque eles já estavam com um exército, e aí já é uma segunda investida de Hadadezer, né? Hadadezer perde, vai embora, Davi vai de volta embora, depois alguém avisa, ó, Hadadezer tá atacando de novo, Davi tem que mobilizar todo o exército de volta para o norte, tá? Porque aí o Hadadezer, ele se recompôs, ele montou de novo todo o seu exército e tal, ele tá pronto para uma segunda batalha, e aí deve ter levado pelo menos 1 ano, que é o tempo mínimo, né, para você conseguir recompor tudo. E aí, só que agora tem um combinado aqui. A Hadadezer fala, olha, se a coisa ficar ruim, vamos ter que chamar alguém para nos ajudar. E aí eles chamam os arameus, que eram da região da Síria, que não era muito longe, era perto ali, para vir em socorro. Então imagina, Davi já está aí com uma batalha acontecendo, uma segunda batalha com o mesmo rei, né, com uma tropa que tem um poderio militar mais avançado que o dele, e aí quando eles percebem que eles estão indo mal, eles ainda chamam um outro grupo para atacar, e aí realmente deve ter ficado bem difícil para Davi poder gerenciar tudo isso, né, tanto que o final do versículo 6 fala assim, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Deve ter sido muito nítido que havia intervenção divina nesse tipo de guerra, principalmente nessa última aqui, que ela é narrada aqui no versículo 5 e no versículo 6, porque daí Davi e os seus soldados, né, o seu exército, estão lutando contra 2 exércitos, tá? E aí não era coisa pouca. Ele consegue vencer, por quê? Porque Deus está dando a vitória para eles, então ele está expandindo para o norte. Dessa derrota, quem vem
para fazer uma aliança, porque ouviu a fama já de Davi, é um rei que ficava a 160 quilômetros ainda mais ao norte. Não parece muito 160 quilômetros para nós hoje, porque a gente anda de carro, a gente anda de ônibus, de avião, mas se você pensasse que na época ou você faria a pé ou você faria de cavalo, 160 é bastante, tá? É bastante mesmo. Não dá para fazer isso assim muito fácil. E aí a fama do Davi já chegou lá longe, por quê? Porque esse Hadadezer, ele era inimigo desse rei, o Tou, e Tou não conseguia vencer ele, a ponto de tirar ele do caminho, mas Davi conseguiu. E Davi não só conseguiu, como Davi, ele subjuga, né, porque diz que ele colocou, como é que fala? Ele colocou postos militares, fazia eles pagarem tributos e tal, então eles estavam dominados com isso. Isso significa que Davi tirou muito da força militar deles. Porque se você não consegue reduzir a força militar, eles continuam atacando. Então Davi conseguiu botar a força militar deles muito lá embaixo, enfraquecer bastante para que eles então ficassem dominados. E aí vem então esse Jorão, que é o filho do Tou, para agradecer Davi, né, e fazer tipo uma aliança do tipo, olha, melhor a gente fazer uma aliança com Davi, do que vai que ele resolve vir também fazer guerra com a gente aqui. Pelo que nós percebemos, se ele conseguiu vencer 2 exércitos ao mesmo tempo, vai ficar muito difícil para nós. E aí o texto ele faz um comentário interessante, né, porque ele diz que Jorão levou com ele, né, todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze, e que Davi pega isso, mais tudo aquilo que ele conquistou nas outras batalhas que ele teve até aqui, e ele não fica para ele mesmo. Né? O normal seria o quê? É o rei, conquistou, isso é chamado de despojos de guerra, né? Muitas bíblias chamam de despojo de guerra. Ele, em vez de pegar isso para ele, ou de dividir entre o povo todo, isso, o que ele faz? Ele pega isso e consagra para Deus. Ou seja, ele torna isso algo que não pode ser mexido. Pertence a Deus. Tem que ficar lá reservado. Não é dele, é de Deus. Então, tudo isso que é levado para ele como um prêmio, um presente, por causa dessa aliança que ele está fazendo com o rei Tou, ou por causa das conquistas que ele teve, ele consagra para Deus. Ele deve ter, então, alguma coisa que ele está planejando com isso, né? Para ele guardar, porque não era pouca coisa, era muita coisa. Eram muitos quilos, né? Que a gente vai ver depois lá com Salomão, quando ele vai construir o templo, Salomão tem não sei quantas toneladas de bronze, de prata, tal. Quem juntou isso tudo? Davi. Então, Davi, ele vai juntando isso ao longo das batalhas com um propósito, e o propósito não é ficar para ele. E aí, continuando, né, a nossa... Então, são 4 já. São 4 vitórias, tá? Então, uma para o oeste, uma para o leste, e ele teve 2 para o norte, tá bom? E aí, ainda nós temos agora a 5ª vitória que ele tem, que é contra os Edomitas. Os Edomitas são um povo que pertencem à família de Esaú, né? Tinha Jacó e Esaú. Os Edomitas são descendentes de Esaú. E não sei se vocês lembram, mas quando Isaac dá a bênção dele, que ele dá... Isaac dá a bênção dele, né, que Jacó engana e ele pega a bênção. O que sobra para Esaú, dentro da bênção que ele dá para Esaú, é que eles morariam em regiões de rocha, de pedra. E Edom, ele fica nessa parte mais ao sul, perto do Mar Morto, assim, tá? Uma região muito cheia de cavernas de pedra. Inclusive, sabe Petra, a cidade que a gente chama de cidade de Petra, mas não é, né? Petra, que apareceu no filme do Indiana Jones, que é um local turístico e tal. Aquilo que a gente conhece de Petra é um túmulo. É o túmulo de um rei de Edom. Era naquele tipo de região que eles moravam, eles faziam as casas deles naquele tipo de
de montanha, assim, que é tipo uma rocha, tá? E os túmulos deles também eram feitos nessa parte. E aí, como Deus prometeu para ele no capítulo anterior que faria o nome dele muito famoso, o nome dele fica famoso agora por causa dessa batalha que ele tem aqui com o pessoal de Edom, que fica no Vale do Sal. Agora dá para entender por que chama Vale do Sal? Porque fica perto do Mar Morto, que tem uma quantidade enorme de sal. Por isso aquela região chama Vale do Sal, tá? E aí isso fica no sul. E aí ele vence os edomitas, que eram um problema sério para eles, porque Edom sabia que eles eram primos, e mesmo assim eles provocam muito, eles ainda vão fazer mais, como é que eu posso dizer? Mais coisas que eles não devem, lá para frente ainda, quando Jerusalém é conquistada pela Babilônia, eles também têm uma postura muito ruim lá, e é consciente, porque eles sabem que são primos, então é uma provocação, assim, entre eles. E Davi vem, então, agora, e ele conquista, e ele mata muita gente, ou seja, ele botou o exército de Edom também lá embaixo, ficou muito enfraquecido, e agora Edom também está cheio de guarnições militares, e também se torna vassalos, então agora ele expandiu para o sul. Conseguiu entender? Então, nós temos Israel no meio, e Davi expande para os 4 pontos cardeais aqui, o império, tá? E todo mundo agora ainda paga tributo. Isso aumenta mais ainda os cofres. Tudo isso vai ficar prontinho para Salomão quando ele entrar, porque daí, quando Salomão entrar como rei lá na frente, ele não tem que se preocupar com guerra, ele pode se concentrar exclusivamente em construir o templo. Ele não tem trabalho nenhum. Quem fez todo o trabalho foi Davi. Davi, além de fazer o trabalho, ainda juntou toda a riqueza necessária, proveu os carros de guerra para que Salomão pudesse entender sobre eles para usar quando precisasse. Então, quem faz todo esse preparativo para o auge, para o apogeu que Israel vai ter na época de Salomão, é Davi. Sem Davi, Salomão não teria e não seria nada daquilo que foi. Perguntas até aqui ou comentários? Nadinha? Pode falar, Gabriela. Eu fiquei pensando, né, agora que você falou, né, que Salomão sem Davi não faria, a questão da importância do legado, né? Uhum. O que a gente vai deixar para os nossos filhos? Né? Porque assim, quer queira ou quer não, a gente acaba colhendo as coisas que os nossos pais fizeram, sejam boas ou sejam ruins, né? Uhum. Nesse caso, Salomão colheu da obediência de Davi, né? Sim. É um ponto para se pensar. É isso que eu fiquei pensando quando você falou. Mas é verdade, né? A gente vai colher muita coisa, pelo menos metade da vida a gente vai colher o legado dos nossos pais. Talvez a vida inteira, dependendo do que foi que eles deixaram. Mas a gente também vai deixar alguma coisa. Não só para os nossos pais, mas também influência para outras pessoas, das nossas ideias, da nossa fé, né? Mas sim, para que o templo pudesse ser construído da forma que foi, com toda a calma e dedicação que foi, só foi possível porque Davi tinha conseguido acalmar. Vocês lembram que Saul estava o tempo todo em guerra com os filisteus, em guerra com os amonitas, com os moabitas, era um vai e vem, não dava para fazer nada, ele não conseguiu nem perseguir Davi, porque ele tinha que sair para salvar o país de uma invasão. Como é que Salomão ia conseguir construir um templo com o tanto de ouro, prata e bronze que ele colocou naquele templo, se eles estivessem sendo invadidos o tempo todo e o pessoal roubando isso o tempo todo? Não daria para ter feito, né? Então dá para ver aqui que Deus está preparando já alguma coisa, tanto que ele vai dizer para Davi, olha, não é você que vai construir, a sua tarefa não é a de construir, a sua tarefa é de preparar tudo para que depois possa ser construído do jeito que precisa ser. Então, cada um de nós também tem uma tarefa, cada um de nós também tem um propósito na vida, né? Não podemos esquecer isso, que a gente tem
O nosso legado depende também do nosso propósito, tá? E o texto 10 termina com, de novo, a mesma frase: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Ele enfatiza 2 vezes a mesma frase, como se ele dissesse que só foi possível porque Deus estava presente com Davi nos lugares, estava presente com o exército dele, senão isso não seria possível, tá? Então vamos pular agora para o Salmo 60, que é um salmo que Davi vai escrever depois de tudo isso, e aí essas guerras que ele teve, elas devem ter levado alguns anos também. Eu acho que eu falei para vocês, né, que eles não costumavam fazer guerra no inverno, porque é frio demais, neva em alguns lugares, tal. Também não se fazia guerra na primavera, porque precisava que os homens estivessem fazendo as plantações. Então, existia um período, e é meio que arqueologicamente falando e historicamente falando, existia um período definido que, inclusive, vai aparecer mais para frente, acho que no capítulo 11, vai dizer que era o tempo que os reis saíam para a guerra, ou seja, tinha um período no ano que era o período que os reis que estavam em briga, eles saíam para fazer guerra. No resto do ano, eles tinham que cuidar do seu país, não podia ficar fazendo guerra o tempo todo. Tá? Então, deve ter durado um bom tempo. Se aqui a gente tem 6 guerras, digamos, no mínimo 6 anos. Tá? Parece que não, né? Parece que, essa semana ele foi aqui, semana que vem ele foi lá, depois na outra semana ele foi lá, mas não foi. Principalmente porque eram guerras corpo a corpo. Não tinha essa de você dar tiro à distância. Você tinha que ir lá no inimigo e encarar ele no corpo a corpo, né? Com um escudo e uma espada. A maior distância que se conseguia era com flecha. Então, é uma outra concepção que a gente também tem que colocar na cabeça. Quando a gente lê a Bíblia, guerra era completamente diferente. Era aquela coisa... O cara tinha que ter força, ele tinha que ter músculo, ele tinha que ter estratégia também, tá? Ele tinha que ter uma quantidade enorme de gente. Porque como era no corpo a corpo, quem tinha mais gente tinha mais resistência. Quem tinha menos gente era morto mais rápido, acabou. Por isso que muitas vezes a Bíblia vai dizer que Deus manda diminuir o exército de Israel. Porque ele vai dizer assim, quem vai lutar sou eu com vocês. Então vamos tirar esse tanto de gente aqui para vocês entenderem mesmo que sou eu. Porque se for esse tanto de gente que vocês têm, vocês não vão entender que sou eu, vocês vão achar que foram vocês. Por causa disso, né? Precisava ter uma quantidade enorme de gente, tá? E aí o Salmo 60, ele tem um subtítulo que fala, para o mestre de música, de acordo com a melodia, o lírio da aliança, davídico, poema epigráfico davídico, quando Davi combateu Arã-Naarim e Arã-Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Então, ele está falando bem desse período aqui, ele está falando da guerra contra Adadézer, ele está falando do rei de Zobá, e ele está falando também, logo em seguida, dos edomitas lá do sul, né, porque ele faz oeste e leste, e depois ele faz norte e sul, tá? Então, ele está falando da Batalha do Norte e da Batalha do Sul, tá? E é um texto bem assim, estranho, né? Porque a gente lê 2 Samuel 8, vai dizer, Deus dava vitórias a Davi aonde ele ia. Aí você começa aqui no primeiro versículo do capítulo, no primeiro versículo do Salmo 60, e ele fala, tu nos rejeitaste, nos dispersaste, ó Deus, tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Parece que não bate, né? Fica meio assim, poxa, não... Tem 2 afirmações em Samuel de que era Deus que dava a vitória. Se Deus dava a vitória, ele estava indo junto. Mas Davi começa dizendo, o Senhor nos abandonou. O Senhor ficou bravo com a gente. O que aconteceu? Por que será? Alguma coisa não está contada aqui, né? Eu vou ler todo o Salmo primeiro, tá? Depois a gente vai falando. Então, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus.
Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou. No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisoteará os nossos adversários. A primeira impressão que a gente tem é que ele afirma e nega, né? Deus nos abandonou, mas Deus está com a gente. Mas Deus está no controle, mas ele nos abandonou, mas sem Deus a gente não consegue. Essa é a primeira impressão que eu tive, assim, lendo o Salmo todo, né? E esse Salmo, ele transmite a ideia de que esse período dessas batalhas todas, porque ele está falando dos filisteus, ele está falando dos amonitas, né? Ele está falando de Edom, e ele está mencionando o norte. Então, parece que todo esse período aqui foi um período bem difícil para eles, para Israel, muito complicado, a ponto deles sentirem que Deus não estava com eles. Eu imagino que o quadro era bem caótico, principalmente quando eles estão lutando no norte contra Hadadezer, e vêm os arameus de Damasco, quando eles encontram 2 exércitos, porque eles estavam programados para lutar contra um. Esse segundo, ele veio inesperadamente, não estava dentro do que eles sabiam. Então, é bem provável que quando isso aconteceu, deu aquela bugada geral, né, em todo mundo, porque tá todo mundo aqui no corpo a corpo, já com um exército que tem todo um maquinário mais avançado, superior, com uma quantidade enorme de gente. Não bastasse, ainda vem um outro. O que você pensaria se você estivesse nesse exército? Meu Deus, socorro, né? Nós não vamos conseguir. A coisa ficou muito difícil. E parece que eles se desorientaram mesmo, né? E o versículo 2, ele é interessante porque ele fala assim, ó, sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Não parece que ele está falando de um terremoto? Parece, né, que ele está falando de um terremoto. Você imagina o que seria ouvir os passos de não sei quantos mil homens correndo, se não ia dar a sensação de que estava acontecendo um terremoto, né? Se você já está aqui, naquele barulho de espada, de escudo, de gente gritando, e aí, de repente, aquele blum, 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 blum de milhares de homens, que eles correm pesado, né? Pisa pesado no chão, se não ia dar uma sensação dessa do tipo, a terra está se abrindo. O que vai ser de nós? E para piorar, quando você está numa situação dessa, vamos tentar se imaginar na situação, tá? Você é um soldado de Davi, você já está aqui todo suado, fedido, carregando um monte de coisa, né? Porque você tem que se proteger para não morrer. Você já está lutando contra um exército grande e poderoso. A coisa já está difícil, né? Já está uma barulhada danada. E aí você escuta um barulho que parece que é um terremoto. E aí quando você olha para o lado, em vez de ser um terremoto, é mais um exército. O que passa na cabeça? Morri, né? A primeira coisa que eu ia pensar é, acabou, gente. Vou parar aqui, fazer a minha oração final, porque, né, deu. Pelo menos estou tendo a chance de fazer a minha oração final. Alguma coisa assim. E no versículo 13, ele fala, ó, fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Dá para perceber que a situação realmente ficou muito difícil. E eles ficaram desorientados, porque a ideia do
do estonteante aqui é o quê? De você ficar tonto, né? Quando você fica tonto, você está desorientado, você não sabe se você vai para cá ou para lá. Então, se você já está enfrentando um exército aqui e vem mais um daqui, para onde que eu vou? Quem é que vai gritar as ordens agora? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou me defender de dois? Então, eu acho que é essa a ideia que ele está querendo passar aqui, tá? Por isso que ficou muito estranho ler o capítulo e ler essa primeira parte aqui, mas eu imagino que tenha sido algo assim, tá? E aí no 4 já muda, né? Parece que eles conseguem se reorganizar, e ele fala assim, mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Porque quando esse tipo de exército ele se choca, a primeira coisa que eles fazem é flecha. Quem sobreviveu à flecha vai na espada no corpo a corpo. E aqui eles estão achando que Deus abandonou, que eles estão todos desorientados, estão naquela coisa toda bagunçada, caótica, e aí eles percebem que Deus mandou um sinal, e quem viu o sinal foi salvo das flechas. E aí dá um alerta aqui, uma esperança, opa, Deus ainda está com a gente. Vamos se reorganizar, não está tudo perdido, tá? E aí ele faz um pedido, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. E aí quando se invoca a mão direita, a gente está invocando o quê? Mão direita? Proteção. Proteção? Eu penso, proteção. Que mais? Tô lendo teus lábios, Gabriela, força. Fazendo leitura labial aqui. A gente, quando na Bíblia se fala de braço direito, mão direita, tá falando de força e poder. Porque a maioria das pessoas no mundo são destras, né? E é o braço da força. Então, quando você fala de mão direita ou braço direito, tá pedindo força e poder. Então, ele tá dizendo aqui para Deus o quê? Olha, entra aqui com a tua força, porque a nossa não tá sendo suficiente. Nós precisamos que o Senhor venha com a sua força para nos ajudar nessa batalha. Cadê? E responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Então, ele está falando, nós somos o povo que o Senhor escolheu. Então, venha com a tua força e nos liberta. Tá bom? E ele continua, do seu santuário Deus falou. E esse daqui é um versículo muito complicado para se entender e tem que buscar sempre fazer uma consulta, né, com o pessoal mais estudado para entender. Do seu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália, e sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Dá para entender nada, né? Não, né? Você olha e fala, é bonito, não entendi. Mas é muito bonito esse texto, tá muito top. Mas como é que eu vou explicar esse texto? Esse que é o detalhe, né? Eu achei um texto bem bonito e tal. Na verdade, assim, Siquém e o Vale de Sucote são as primeiras cidades que Jacó habita quando ele retorna, que ele está morando com Labão, que ele vem com a sua família agora, que ele entra no território de Israel, são os dois primeiros lugares por onde ele fica por um tempo, tá? E Deus está mencionando uma origem, um início. E ele fala, no meu triunfo. Deus está falando, no meu triunfo, eu vou dividir Siquém e o Vale de Sucote. E aí ele começa agora a falar do que é dele. Dele quem? De Deus. Deus está falando do que é dele. Ele está falando o quê? Ele está falando, Gileade é minha. A Manassés também. Aí a gente precisaria ter um mapa. Algumas bíblias têm um mapa nas primeiras ou nas últimas páginas das 12 tribos, para você entender onde ficava cada parte. Manassés é uma
tribo muito grande, e ela está dividida em duas, uma parte do lado de lá do Jordão e uma parte do lado de cá do Jordão, tá? E Deus está falando, olha, é meu, mesmo que tá um lado de cá e um lado de lá, é meu, tá? Efraim era uma tribo muito grande, mas ela não era só grande, como ela era uma tribo guerreira. Por isso que ele vai falar de Efraim como meu capacete, ou seja, a proteção. E aí vocês vão ver mais para frente na Bíblia que sempre é falado sobre Efraim quando tem algumas profecias. Ah, eu vou derrubar Efraim, eu vou fazer não sei o que com Efraim. Efraim era uma tribo muito forte no aspecto de guerra. Por isso eu falo de capacete, porque ela é a tribo que dá a proteção. E quando se fala de Judá, sempre se vai mencionar o cetro, porque é o sinal de regência, de rei. E Deus está dizendo assim, ó, isso aqui tudo é meu, eu controlo. Do lado de cá, do lado de lá, desde o início, quando Jacó chegou, está no meu controle. E aí ele vai fazer uma referência sobre Moabe e sobre Edom, que não é muito agradável, né? Moabe é onde eu me lavo. Não é muito agradável a sujeira parar lá em Moabe, né? E jogar a sandália em Edom também não tá dando, assim, uma ideia muito legal, né? Eu tirei minha sandália lá em Edom. Os comentaristas acham que isso é pelo fato de que tanto Moabe como Edom eram povos muito arrogantes. E Deus está dizendo, não tenta, porque com vocês não vai dar. Para mim, vocês sempre vão ser os que vão ficar com essa parte desagradável, justamente para contrastar com a sua arrogância. E ele termina falando sobre a Filístia dou o meu brado de vitória, que os filisteus estão incomodando desde a época dos juízes, né? E ele falou, agora acabou, tanto que daqui para frente vocês não vão mais ver na Bíblia nada sobre os filisteus, eles simplesmente somem. Por isso Deus está falando, meu brado de vitória, acabou, os filisteus agora não vão mais fazer parte da história. E ficou muito nítido isso para Davi. E ele, né, ele tá falando isso depois que ele fez todas essas batalhas aí que a gente leu. No versículo 9, ele fala, quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Lembra que eu falei para vocês que Edom morava em lugares de rocha, em cavernas rochosas? Então, se você tem uma cidade que ela é dentro de uma caverna rochosa, como é que você invade um lugar desse? É uma cidade muito fortificada, é muito difícil de invadir. E ele tá dizendo que isso é em Edom mesmo, né? Porque ele fala, quem me levará à cidade fortificada? Do tipo, é impossível a gente chegar lá. Quem me guiará a Edom? Não tem como, tá? O próprio terreno deles, a geografia deles se você for procurar, ela é mesmo bem difícil de ser conquistada. E aí ele fala, não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Aí aqui ele está lembrando, mas não foi o Senhor que nos levou a conquistar essa cidade fortificada de Edom, porque eles conquistaram, senão eles não conseguiriam ter subjugado Edom. Eles tiveram que entrar nessa cidade, eles tiveram que ser guiados por Deus em Edom, e aí ele está fazendo um contraste, né? O Senhor não tinha nos abandonado lá, mas aqui o Senhor veio e nos guiou. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Não tem como alguém ajudar numa situação igual a essa aqui de Edom, dessa do Vale do Sal, desse tipo de terreno, né? E daí vem a conclusão. Com Deus, conquistaremos a vitória. Quem vai pisotear os adversários? Deus. E ele afirma. É interessante, né? Porque ele reconhece que sem Deus não tem vitória. Ele percebe quando Deus está recluso, não está ativo na batalha.
Ele percebe que Deus é o dono e ele comanda e tudo aquilo pertence a ele, porque fala é meu, Moabe é meu, Judá é meu, ele fala Manassés é meu, então ele sabe que aquilo tudo pertence a Deus. Ele fala que sem Deus não tem como fazer nada, que Deus guia nos lugares impossíveis e que quem pisa o adversário também é Deus. Do tipo, não somos nós. Embora tenha tido um exército preparado, né? Os caras musculosos, treinados, armamento, um monte de coisa. Mas ele percebe que pelos adversários que eles enfrentaram e pelo tempo que eles vinham sempre enfrentando, né, esses adversários, aí tem adversários tipo os filisteus, mais de 400 anos e nunca se livraram deles. Então ele reconhece que quem realmente teve a vitória e pisou, ou seja, dominou, foi Deus. Porque eles tentaram durante séculos e não tinha dado certo. E aí com Deus isso foi possível. Eu acho muito legal que Davi, ele percebe as nuances, sabe? Do tipo, eu posso ser vamos supor que eu sou Davi, eu posso ser um cara estrategista, eu posso ser um cara de percepção da situação para poder reorganizar o exército, eu posso ser rápido para tomar decisões, eu posso ser um cara que tenha força física, que tenha treinamento militar, mas se Deus não estiver comigo, não tem vitória. Né? É interessante. Preciso sim me preparar. Preciso estar em condições. Mas quem vai fazer a mesma coisa é Deus através de mim. Mas ele precisa que eu esteja em condições. Precisa que a gente esteja preparado. Tem uma frase que as pessoas falam que me incomoda muito, que a pessoa fala assim, não se preocupe. Às vezes as pessoas falam, mas pastor, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer isso, eu não sei, eu sou, né, muito assim. Aí o pastor fala, não, imagina, não precisa se preocupar com isso, vai lá que para Deus pode, o seu melhor para Deus tá bom. Aí a minha pergunta é, esse é o seu melhor? Aí, quando eu ouvi isso uma vez, a pessoa falou, não, então tá bom, então pastor, eu vou aceitar fazer tal coisa, né? Eu falei, mas tu não vai te preparar, então? Tu não vai desenvolver alguma coisa em ti, aprimorar o teu conhecimento, teu talento? Isso é o melhor, né? E aí deixar Deus usar o melhor. Aí são duas coisas. Uma é a pessoa fazer do jeitinho que ela consegue naquele momento, dizendo que aquilo tá bom para Deus. E a outra é que quando a gente se aprimora, aí a gente não deixa o Espírito Santo usar, porque eu tenho todo o controle, o conhecimento. Não pode sair desse que eu aprendi. Então são dois perigos que a gente corre para ficar sempre... não tô fazendo crítica por crítica, tá? Mas tô fazendo assim uma crítica para que a gente esteja alerta que precisamos nos preparar, mas que só o preparo não é suficiente. Precisamos que Deus use esse preparo e que Ele também, algumas vezes, talvez possa até melhorar o nosso preparo, com as experiências que Ele vai nos dando. É isso que eu vejo em Davi nesse texto que a gente leu, sabe? Bom, a vez de vocês falarem, comentarem, concordarem, discordarem, que nem diz o Lealdo. Eu queria conversar para ver o que vocês entendem. Quando nessas batalhas, né, quando fala que Deus deu a vitória e tal, né, matou 12 mil, ou até quando tem lá de Gideão, que foi com 300 e tal, eu fico tentando imaginar qual a estratégia que Deus usou, sabe? O pessoal desmaiou, perdeu a força, fugiu.
Eles conseguiram matar 3 de uma vez. Não sei, assim, eu não sei, talvez eu não li, não busquei sobre isso, né? Então, queria saber o que vocês pensam, como que era, assim, né? Porque na Bíblia diz que Deus fez um barulho de trovão tão forte que todo mundo ficou assustado e saiu correndo. E as outras confundiu e cada um se matou, né? Mas não foi o que aconteceu nesse caso. Nesse caso, eles tiveram que derrotar o exército. Eu fico pensando, qual a estratégia que Deus usou? Não sei se só eu que penso, se vocês também pensam sobre isso. Me contem. É com vocês, meninas, vamos lá. Vamos ajudar a Gabriela. Assim. Ai, toda vez que a gente começa na mesma hora, vai, fala. Na verdade, é meio louco parar pra pensar assim, mas, cara, Deus não tem nem explicação, acho que difícil, acho que não tem um compilado de tudo, talvez o exército conseguiu realmente matar mais, né, do que na força deles eles conseguiriam. Deus com certeza deve ter feito alguma coisa com o próprio exército rival, fazendo com que eles, né, acontecesse alguma coisa, mas é difícil imaginar ou pensar em algo assim que pudesse acontecer. Eu, sinceramente, nunca tinha pensado nisso, mas eu fico pensando, nesses 2 casos que tu falou, foram coisas diferentes. Aí parece muito difícil imaginar, ó, seria isso, porque eu acho que Deus é criativo, sei lá. Cada situação é uma situação diferente, cada povo também é diferente, e o lugar como eles estavam, né, como a Rony sempre fala que essas coisas importam também. Então, não sei. Bom, eu imagino que Davi ganhava na resistência, né? Por que eu penso isso agora? Tem uma série muito boa que eu estava assistindo ela outro dia, da ascensão do Império Romano, como ele destruiu Constantinopla. Então, assim, as guerras, elas não são concluídas em um dia, 2, às vezes pode levar vários meses. Então, assim, eu acredito que a resistência, né, os inimigos, eles vão perdendo a força e as estratégias de Davi fazia ele ter mais vantagem nas guerras. Eu acredito nisso. Quem mais? Uma coisa para pensar também, Gabi, é que as baixas, né, o pessoal que morre no exército de Israel sempre é muito, muito pouco. Morre poucas pessoas. Tem poucas pessoas lutando e tem guerras que não morre ninguém. Tem guerras que morrem assim 3, 4, mas eles matam não sei quantos mil. Então, eu penso que é um pouco disso que a Cleidiane falou. Parece que há uma resistência sobrenatural sobre essas pessoas e elas devem sentir isso porque elas atribuem a Deus a vitória, como se elas sentissem que algo está diferente nelas. Mas não só a resistência física, como mental também, para perceber de onde que está vindo o ataque, sabe? Então, eu acho que a pessoa, ela percebe quando ela não está sendo ela mesma, mas algo está acontecendo com ela. Tem uma batalha de Josué que o sol chegou a parar, não sei quantas horas eles ficaram lutando. Tem algumas batalhas de Davi que eles lutam o dia inteiro sem comer. Né? Como é que você luta o dia inteiro sem comer? Se tomou café da manhã e, sabe, não sei que horas depois que você vai comer e beber, não dá para parar para ir no banheiro, nada. Né? Nada, não dá para parar nada.
Então, eu acredito mesmo que Deus devia colocar alguma coisa nas pessoas para que elas tivessem essa resistência maior. E outra coisa que falaram que é interessante, acho que a Laís falou, que nunca se repete, né? Cada vez Deus tem uma situação que ele muda. Ela nunca acontece duas vezes a mesma coisa. É muita criatividade, né? Deus tem, assim, uma mente infinita mesmo. A gente ainda pega, não vou fazer parecido com esse, vou juntar esse com aquele. Deus não, é tudo diferente. É assim, surpreendente, né? Mas não, vai fazer que nem fez da outra vez. Nada a ver. Nada a ver. Essa é a graça com Deus, né? A gente pode esperar as surpresas. Pode esperar que Deus sempre nos surpreenda, né? Não tem monotonia nenhuma. E com cada um ainda ele vai fazendo diferente, né? E a gente fala, parece comigo, mas nunca é igual também, já viu? Você fala, isso pareceu com uma coisa que aconteceu comigo ou com uma história que eu ouvi, mas nunca é a mesma coisa. É bem interessante aqui. E aqui Davi, ele já é uma pessoa mais velha, né? Ele devia ter o quê aqui? Uns 40 anos, talvez. Não é mais o cara de 20 e poucos, como a gente estava estudando, que fugia de Saul. Agora ele já tem família, filhos, né? Ele tem a responsabilidade sobre um país, ele tem também uma idade maior, então até mesmo a resistência normal da pessoa, ela vai caindo, né? Conforme a idade passa. E eu estava lendo esse espaço entre 1 Samuel 24, até a gente chegar aqui, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção, que quando Saul morre, que Davi, então, ele pode ser o rei, porque, né, ele tem todo o direito, e ainda foi ungido e tal, ele não vai atrás do trono. É a liderança de Judá que vem até ele e o unge rei sobre Judá. E aí depois, quando morre lá o filho de Saul, Esbocete, é a liderança de Israel que vem até ele, que ele está morando em Hebron, e o unge rei sobre todo Israel. Eu achei muito interessante que ele não vai atrás. Ele espera que Deus vá, sabe, fazendo as coisas, movimentando como precisa. Aí, eu imagino como tenha sido essa guerra aqui, né? Deve realmente ter passado na cabeça dele, opa, Deus sempre fez tudo e agora não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Mas de repente ele viu, não, ele está aqui porque ele mandou um sinal para a gente se desviar das flechas. É interessante a atenção que ele tenha às manifestações e ao mover que Deus faz, e como em nenhum momento ele vai e se impõe, ou ele vai e fala, não, esse é meu, ou chegou a minha vez, eu não fiz antes porque Saul estava vivo, mas agora é meu direito, né? Ele fica lá esperando. E as coisas acontecem para ele assim, cai no colo, como a gente fala, né? Tudo cai no colo. Será que a gente consegue esperar para que as coisas caiam no nosso colo também? Ou nós somos muito afobadinhos? Isso é que eu digo que acho que talvez é o esperar com paciência, né? Que a gente fala, né? Sim. Além de esperar, tem que ter paciência, né? Por isso que eu penso que não seria fácil ser esposa de Davi, viu? Ele andava realmente na dependência de Deus. E a gente é meio afobado, né? Principalmente as mulheres. Sim. Você imagina que quando ele movia o exército, né, para algum lado, o outro lado ficava meio despreparado. Então também podia gerar um pouco de tensão, invasão, algumas coisas assim. Quanto tempo ele ficava fora nessas batalhas, principalmente essa do norte, que era bem mais longe. Tem muitos detalhes, assim, para a gente refletir sobre um texto, para poder ter uma compreensão maior do que passa na cabeça de Davi e também do que Deus fazia, né? Porque a gente dá uma lida rapidinha ali e fala, não, legal, Deus deu a vitória. Dá a vitória para mim, Senhor, né? Ontem.
mas tudo a seu tempo. Parece que Davi entendeu muito bem essa coisa do tempo. E parece que ele passa um tanto de coisa para Salomão também, né? Talvez, né? Vamos aqui conjecturar, né? Talvez o pedido de Salomão a Deus de me dar sabedoria, talvez tenha sido porque Davi tenha passado algumas coisas para ele que estimulou ele a querer ter isso, né? Ele falou: meu pai foi um cara que estava lá com Deus, fez as coisas, conseguiu governar, né, tudo, assim, me passou muita dica, e eu vejo que eu não tenho isso. Então, quando Deus fala, o que você quer? Ele fala, eu quero sabedoria. O nosso exemplo, ele fala bastante também, né? Davi deve ter passado esse exemplo. Pode falar, Laís. Tem uma coisa que eu fiquei me questionando, assim, né, no começo desse salmo. Porque sempre que eles ganhavam uma batalha, eles falavam, a gente dá o louvor a Deus, né? A gente dá o crédito a Deus. Mas aí, sempre que eles perdiam, também eles falavam, tipo assim, ó, Deus está nos castigando, como se, tipo, Deus estivesse punindo eles de alguma forma. Aí eu queria entender, tipo, por que eles tinham todo esse pensamento? Tipo, quando alguma coisa estava dando errado, era porque Deus estava fazendo isso com eles. Não sei se deu para entender. Eu acho que sim. É aquela questão da autoavaliação, né? Porque esse tipo de situação são situações... as situações que a Bíblia narra, geralmente, são situações que têm uma importância maior do que um simples acontecimento na vida de alguém. E mesmo que seja um acontecimento na vida de alguém, é porque isso ia ter uma repercussão, assim, maior. Então, é um acontecimento que ia fazer uma certa diferença. E é muito importante sempre, principalmente para o judeu, que Deus o abençoe, porque eles fazem parte de um povo que fez uma aliança com Deus. E toda aliança, ou todo contrato, ele tem dois lados. E se você perceber, sempre tem. Se você me obedecer, eu vou fazer isso, isso e isso. Mas se vocês desobedecerem, eu vou fazer isso, isso e isso. Tá lá na aliança. Tá no contrato. Então, isso vai aparecer quando eles recebem a Torá lá no Monte Sinai. Vai aparecer depois, quando eles estão entrando na Terra Prometida lá com Josué. Aparece um pouco antes também com Moisés. E aqui no capítulo 7 de 2 Samuel também vai aparecer isso. Porque Deus vai dizer assim, o seu filho é que vai construir, eu vou fazer uma dinastia para você, né, vou estabelecer a sua casa, eu serei como pai para ele, ele será para mim como filho, mas se eu precisar, eu vou corrigi-lo com a espada dos homens. Então, ele está fazendo aqui uma aliança, do tipo, eu vou fazer isso, isso e isso de bom, mas, se ele me desobedecer, a consequência é essa, essa e essa. Então, como eles são um povo que tem uma aliança, que tem um pacto, eles esperam sempre que Deus faça a parte boa da aliança, né? Que os abençoe, que os livre do inimigo, que os proteja, que eles tenham uma terra produtiva, que eles não tenham doenças sérias, pestes, esse tipo de coisa assim. Quando isso acontece, a primeira coisa que eles pensam é, pô, isso aqui é o outro lado. É o lado de quem desobedeceu. Então, a culpa é nossa. Vamos avaliar aqui no que a gente desobedeceu. Deu para entender? Esclareceu? É. E podemos trazer esse pensamento para o nosso dia a dia ou não, porque a gente já se encontra na nova aliança e isso não se aplica a nós? Se aplica, porque faz parte da aliança, mesmo que seja a nova aliança. Se aplica também. A diferença toda é você entender se aquilo que está acontecendo é porque Deus está querendo mudar alguma coisa na gente, né? Porque daí nós estamos falando do nosso mundinho. Né? Tem uma diferença. O meu mundinho vai afetar muita gente ou não? O que está acontecendo comigo vai afetar só a mim aqui ou ele vai afetar mais coisas? Porque às vezes algumas situações, elas trazem uma transformação nossa
e um conhecimento maior de quem Deus é para nós. Então, não tem nada a ver com o pacto da aliança, mas tem a ver com o cuidado de Deus em nos tornar santos. São situações diferentes. Mas, se são uma coisa que envolve a igreja toda, algo assim um pouco maior, aí se nós fazemos parte da aliança, e sim, nós fazemos parte da aliança por causa do batismo e por causa da ceia, aí sim, para pensar se a gente está obedecendo ou não. Mas não custa, eu acho que não custa a gente fazer autoavaliações frequentes, né? Porque a gente esquece muita coisa. E tem que estar sempre verificando, né? Se eu esqueci, se eu pulei alguma coisa, se eu ainda não entendi, se faz parte do processo de santificação. Porque o processo de santificação, tem um texto que fala, eu não me lembro exatamente, eu acho que é Malaquias, eu acho, mas não tenho certeza. Tenho quase certeza que é Malaquias. Que Deus fala assim, que eu me assento como purificador de prata. E o purificador de prata era aquele profissional que pegava uma quantidade de prata e aí ele tinha que colocar ela no fogo, porque para poder fazer a prata ficar limpa e pura, ela tinha que derreter. Quando ela derrete, ela é metal, certo? Então o metal ele afunda. Aquilo que é sujeira é mais leve, então aquilo sobe. O que o purificador fazia? Ele tirava a sujeira e aí ele tinha que deixar a prata esfriar. E aí tem vários tipos de sujeira nos metais. E isso acontece no ouro, na prata, no bronze, tá? E ele precisa ficar fazendo esse processo várias vezes, porque cada sujeira, ela também tem um peso diferente. A primeira sujeira que sobe é a mais leve, depois vai subindo as outras, e vai subindo as outras, né? E aí, se você parar para pensar na sua vida, você vai ver que a nossa vida é assim, tem partes que parece que a gente está no fogo, que tudo está ruim, né? A gente está numa situação complicada, mas a gente sai dela diferente. E aí tem um período de calmaria. Aí parece que depois de novo, né? As coisas são muito difíceis. E de novo a gente sai dessa situação diferente. Eu já não sou mais a mesma pessoa que era antes. Algumas coisas em mim vão mudando e Deus também vai se revelando, eu vou conhecendo a Deus melhor, né? Aí uma vez perguntaram, um grupo de senhoras que estava fazendo um estudo sobre Malaquias foi perguntar para um purificador de prata como é que era o processo e olhar para poder entender do que Deus estava falando, né? E aí ele explicou tudo isso, né? E aí elas perguntaram, mas quando é que o senhor sabe que essa prata está pura, que não tem mais sujeira nela? Quantas vezes ela precisa ir para o fogo? Ele falou, olha, não tem o número de vezes. Cada quantidade, cada pedaço, né, dessa prata, ele tem uma característica única, então não existe um número exato da quantidade de vezes que eu preciso levar cada porção para o fogo. E aí eles perguntaram, então, como é que o senhor sabe quando é que essa prata realmente está pura, agora ela é um metal precioso? E aí a resposta dele foi, quando eu vejo o meu reflexo nela. Fala bastante, né? Fala bastante. E Deus fala, eu me assento como purificador de prata. Então, tem momentos na vida que ele está fazendo isso conosco, ele está nos purificando. E sempre você vai perceber que você descobriu coisas em você que não eram boas e que você saiu diferente da situação. As histórias da Bíblia, elas são histórias geralmente que abraçam o povo de Israel, né? Então é um pecado mais coletivo, ou um rei de Israel, ou alguma coisa assim que vai ter uma consequência maior, né? Mas se você perceber que na sua vida tudo começa a ir muito mal e não tem fim, aí pode ser também. Não custa fazer uma avaliação de si mesmo, né? É isso, povo. Mais alguma coisa? Não? Olha, semana que vem nós vamos, então, para o tão famoso capítulo 11 e 12, tá? Por favor, leiam o 11 e o 12.
porque a gente vai falar sobre quando Davi comete o adultério. Então, a gente precisa ler o 11 para ver o que ele faz, e precisamos ler o 12 para ver o que Deus fala para ele, tá? E em cima desses dois, a gente vai fazer o Salmo 51. Tá? Então tá bom, agora vocês procurem aí na sua Bíblia ou na internet um mapa de Israel, para vocês olharem, né, leste, oeste, norte, sul, onde ficavam as tribos, tal, para ter em mente o tanto de coisa que ele fez. Vocês podem procurar Israel no tempo de Davi, Israel no tempo de Salomão, tá, para ver o tanto. A época que Salomão é rei é a época em que Israel tem o maior território de toda a história. E aí, quando entra o filho dele, já divide no meio e já começa a bagunça de novo. A monarquia dividida, né? É. Uhum. Então, quem colheu toda a plantação, todo o fruto, tudo que tinha de bom, foi Salomão. Tá bom? Então é isso, gente. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem aí, tá bom? Então a gente se vê na semana que vem. Tenham uma boa semana. Pensem, leiam o texto e vão pensando o que vocês acham, por que será que Davi fez o que fez. Tenta calcular quanto tempo passou para a gente chegar na semana que vem já com